O governo do Paraná encaminhou na última segunda-feira, dia 21, para a Assembleia Legislativa uma mensagem de lei propondo a reorganização da estrutura administrativa do Estado para a gestão de 2023 e 2026. O objetivo é melhorar o atendimento ao cidadão e a eficiência da máquina pública. O Estado terá no total 24 secretarias. Serão criadas 9 novas secretarias, desmembradas a partir da estrutura atual e cargos equivalentes para o gerenciamento das novas políticas públicas. A mudança tem como foco valorizar áreas que estão cada vez mais em evidência na sociedade e prepara o Paraná para enfrentar os desafios dos próximos anos em alguns segmentos, principalmente olhando para um passado recente com crises na parte hídrica e também da saúde. Com as alterações, o objetivo é continuar as políticas públicas de investimento nos municípios, de proteção ao meio ambiente e geração de emprego e renda que fizeram o Estado ter a quarta maior economia, melhor dizendo, e o título de mais sustentável do país. As novas secretarias serão Justiça e Cidadania, Ação Social e Família, Mulher e Igualdade Racial, Cultura, Esporte, Turismo, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Indústria, Comércio e Serviços, Trabalho, Qualificação e Renda e Inovação, Modernização e Transformação Digital. Nessa mudança, algumas superintendências criadas na reforma administrativa de 2019 passam a ter status de secretaria. Daí eu pergunto para o Francês. O Estado foi avalizado nos motes como está concebido hoje. O Ratinho ele fez uma política de mais austeridade, economizou, fez alguns investimentos e agora, quando ele se reelege para um segundo mandato, ele muda essa concepção inicial que foi dada para o Estado com a cara de Ratinho Júnior. Ele faz certo? É o segundo mandato. No Paraná é o segundo mandato. Em Maringá é o novo mandato do Lula. Nesse novo mandato, quando já se preparam para outros voos, eles têm que aumentar o número de secretarias para agregar mais cupinchas, mais assessores, mais políticos, para criar ficarem mais fortes para as próximas eleições. O Ratinho quer ser candidato a presidente da República, talvez senador na próxima, né? Então ele já agregou muita gente de todos os municípios do Paraná, pouquíssimos de Maringá, que Maringá ele não está dando a mínima para Maringá, e ele está aumentando a sua musculatura, e tem algumas das 9 novas secretarias, ele tinha 24, mais 9, ele vai para 33. Então, não, acho que ele fica com 24 agora. Não tem fica com 24 agora. Não, mas com as 9? Com as 9 fica 24. Na verdade, são desmembramentos, não necessariamente veja criação. O desmembramento dele. Imagine você uma secretaria dessa. Mulher e Igualdade Racial. O que esses dois têm a ver um com o outro? Mulher e a Igualdade Racial. Então, tudo é esforço no sentido... Quer dizer que aqui já temos um secretário ou uma secretária sob medida que ela vai englobar mulher e a igualdade racial. Então, eu sou contra e o Ratinho começa a estragar o que ele já fez de bom para o Paraná. Ele vai aumentar muitas despesas e vai aumentar a sua estrutura para futuras campanhas. Ok, vamos lá. Edivaldo Magro, a gente vê aqui algumas secretarias que eram reivindicações já. Cultura, esporte, a gente tem aqui uma separada. O nome dessa daqui, por exemplo, me chama muita atenção. Indústria, Comércio e Serviços, e a outra, Trabalho, Qualificação e Renda. Ou seja, não está se dissociando trabalho, renda e qualificação. É tudo um mote só. São mudanças para melhor ou para pior? Pois é, me parece que sumiu a compliance, né? Parece que ela não está mais naquela relação de 24. Deixa eu até dar uma olhada aqui para te falar com absoluta certeza. No final da agência, da matéria da Agência do Estado, lá tem a relação das secretarias. Mas eu quero fazer uma distinção aqui sobre o discurso convergente de quase todos os políticos em relação ao tamanho da máquina do Estado. Normalmente se defende o enxugamento da máquina do Estado. É o segundo mandato. E o Estado cada vez fica maior. Estima-se ali o custo de cerca de 100 milhões adicionais, né, com essas novas coisas, remanejamento da secretaria. Vou resumir com esse novo organograma. Na verdade, se troca o nome de secretaria, mas ela se mantém. Inclusive, uma secretaria que vai ter esse Estado, que está em fase de criação, que não está nessa relação,
É uma espécie de Comex estadual. Hoje, que é o que comanda a região metropolitana de Curitiba, a ideia é criar uma agência capaz de atender todas as regiões metropolitanas do Paraná. Consequentemente, vai ter alguém indicado, vai ter mais aquele... E são apenas 8 regiões metropolitanas. Inúmeras pessoas convergindo ali. Mas para se eleger, é necessário fazer alguns ajustes políticos para Paraná dentro. E depois você tem que pagar. E esse pagamento normalmente é na forma de cargos, né? Isso é quase protocolar, não está indo nenhuma crítica aqui, só o reconhecimento de como as coisas funcionam, né? Especialmente Maringá, região sudoeste, lá com o Leonardo Paranhos de Cascavel, porque havia uma dificuldade de votos do Ratinho naquela região em função de algumas obras não cumpridas, especialmente a duplicação Campo Mourão, Cascavel. E o Leonardo foi uma pessoa importante nesse processo naquela região. Inclusive insinuou como candidato a vice-governador, se desincompatibilizou da função num ato estratégico, não consolidado, para ser candidato a vice. O Bellinati, em Londrina, igualmente apoiou muito, e agora chegou o momento de fazer esse acerto, organizar essa rapaziada. E a gente vai cobrar aqui, vamos ver como é que o Maringá vai ficar representado, né? Falaram também Nesse que o novo poderia secretário. ser vice, então eles fazem essa exatamente. aproximação. Mas o critério é político. O lamentável apenas é que o Estado cresce, o Estado fica mais oneroso, né? E aí tem esse verniz que se usa de eficácia maior do Estado, com melhorias de serviço ao cidadão. Vamos cobrar, Vitor, vamos aguardar. Divaldo cita um negócio importante, Calazan. Seria então, já que eles estão redobrando a eficiência do Estado agora, seria o Estado na gestão anterior ineficiente? Olha, de certo modo eu acredito que sim. O Ratinho Júnior me parece que, de alguma forma, está reeditando o governo Beto Richa, né? Especialmente a última gestão da qual ele era um super secretário, inclusive, né? Aconteceu aquele fenômeno nas eleições de 2018, que nós tínhamos a vice-governadora do Beto e um grande secretário de renome importante, e ninguém reivindicava a continuidade do governo. Mas me parece que estão reeditando. Agora eu vou caminhar um pouco na contramão, com respeito aqui aos meus colegas, no sentido de que essa questão de diminuição do Estado não é igual a diminuição de secretaria. O problema não está necessariamente aí. Boa parte das vezes, quando se diminui secretaria, se diminui ministérios no governo federal, depois se concentra muito serviço de natureza diferente no mesmo lugar, e o resultado é ineficiência. Por isso a minha resposta para você foi sim. Eu acho que o Estado se torna menos eficiente com superconcentração, sim. Se você divide mais, cria mais secretarias, mantendo a estrutura de servidores que já estão contratados, o aumento do custo é pequeno, perto do resultado. Nós precisamos de mais descentralização. É claro que não vai chegar num absurdo, como já aconteceu, lembrando mais uma vez, fazendo uma menção ao governo Beto Richa, que a gente teve até a Secretaria de Relacionamento com a Comunidade. Sabe, que a gente não sabia exatamente o que fazia essa secretaria, né? Que era, assim, evidentemente, uma acomodação política, com todo respeito ao meu amigo que ocupou, o problema não era dele, entendendo? Mas aí é demais. Agora, desde que exista convergência dos serviços que estão dentro da secretaria, prefiro que se crie e mostre que aquele discurso super, ultra tecnicista que houve em 2018 apolítico estava errado. O problema não está na quantidade de secretaria, na quantidade de ministério. Diminuir muitas vezes é pior, concentra muito, o serviço fica mais ineficiente. Professor Itamar, pode falar. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu particularmente, sou contra aquele Estado mínimo, né? Aquela coisa. Então, vou deixar claro que quando eu falo um Estado menor, menos inchado em número de pessoas, aqueles apaniguados que ficam nomeados no gabinete do governador para fazer política no interior, ou Secretaria de Assuntos Institucionais, o que significa isso na prática. Ninguém sabe. Isso aí, realmente, eu também sou totalmente contra. Concordo com você. Eu me refiro tão somente a isso. Por exemplo, a Agência Maringaense de Regulação, entendeu? Tem umas coisas assim que não tem função específica. Sim. E lá tem um secretário, lá tem um superintendente, lá tem um diretor, não sei exatamente como está funcionando aqui, mas é esse modelo. Então, se cria alguma secretaria, se incha aquela máquina e, do ponto de vista político, técnico, de eficiência, não acontece nada. Então, minha referência era essa.